Quando virdes já os ramos da figueira tenros e brotam folhas, já sabeis que está próximo o verão. Por isso, é importante pensar no armazenamento doméstico. Vou dar algumas dicas sobre este armazenamento. Mãos que ajudam. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje nós vamos explicar para vocês o armazenamento feito em garrafa PET. Então nós vamos precisar de uma garrafa PET como essa, limpa, lavada, esterilizada com álcool e bem seca. A tampinha a mesma coisa. Nós vamos precisar também de um funil que pode ser feito com a própria garrafa PET. Nós vamos precisar também de uma vasilha que pode ser usada a parte de cima de uma garrafa para o funil e a parte de baixo para o recipiente que nós vamos colocar o grão. Nós vamos precisar de alho com casca, e nós vamos precisar também de fita adesiva e vamos precisar de grãos. No caso aqui nós estamos usando o arroz. Então, para dar início ao procedimento, é importante também nós estarmos de máscara e de luva, para que a higienização possa ser perfeita. Então, nós vamos iniciar colocando o alho dentro da garrafa, 2 dentes de alho, o funil, e vamos começar enchendo a garrafa. Por exemplo, aqui nós vamos medir mais ou menos 4 dedos. Nós vamos compactar bem essa garrafa para que realmente todos os grãos se acomodem e não sobre ar nem espaço entre eles. A cada 4 dedos nós colocamos 2 dentes de alho. Então nós vamos repetindo esse processo até que toda a garrafa esteja cheia com o grão de arroz. Por 2 anos nós podemos deixar o alimento aqui dentro da garrafa, que ele não vai estragar. Importante também lembrar que deve ficar num local escuro e fora de umidade. Então não colocar em ambiente ou local úmido, como embaixo da pia ou nesses lugares assim. Então, finalizando o processo, chegando até o final, nós vamos fechar bem, apertar bem a tampinha. Então, agora a Fabiana vai passar a fita crepe em volta de toda a tampa, para que realmente não haja possibilidade de entrar ar aqui dentro dessa garrafa. Terminando de passar a fita, então, crepe, nós vamos etiquetar, que é uma outra parte importante para que nós possamos lembrar do tempo de conservação desse alimento aqui dentro. Então aqui eu retirei alguns produtos da minha despensa, né? Então aqui, por exemplo, nós podemos ver o arroz. Aqui nós temos uma validade de 20 anos. Este aqui ele foi preparado em 23 de dezembro de 2017, né? Podemos ver aqui. Então ele pode ficar desse jeito aqui durante 20 anos sem nenhum problema. Nós temos aqui também, por exemplo, o macarrão, né? Esse macarrão ele também pode ficar assim do jeito que está aqui por 20 anos. Ele foi empacotado no dia 23 de dezembro de 2017. Então esse aqui, ele já tem dezembro de 2017, 2018, 2019, ele já tem mais de 2 anos que está aqui preparado, empacotado. Nós temos aqui algumas embalagens que já fazem 3 anos que foram empacotadas. Este, por exemplo, nós temos aqui o amido, né? A maisena, e ela está válida até novembro de 2020.
Nós temos aqui o fubá, também foi empacotado já faz uns 3 anos, e ele está válido até novembro de 2020. Nós temos achocolatado, também embalado, e é válido até novembro de 2021. E a partir então dessas embalagens que foram retiradas, né, eu separei na dispensa uma seção para alguns produtos e eu tenho estocado, e alguns deles eu trouxe então aí para a gente poder ver como funciona. Isso é necessário. Nós temos que nos preparar para esses tempos difíceis, porque, por exemplo, se agora mesmo o preço do arroz disparasse, né, fosse lá em cima, por exemplo, e começasse a faltar, nós temos então uma previsão de pelo menos 3 meses, né? A sugestão é que este armazenamento seja feito pelo menos por 3 meses, né? Nós temos aqui produtos que já têm 3 anos que estão armazenados e que poderão ficar aí por muito tempo, porque alguns deles duram 20 anos e você pode usar sem nenhum problema. Os imprevistos podem acontecer e se faltam no mercado ou algum preço desses produtos são elevados, né? Nós temos aí então um pequeno armazenamento, e a sugestão é que seja feito pelo menos por 3 meses, né? Claro que não faltando, não tendo essa necessidade, eles podem estar armazenados aí por muitos e muitos anos. Devemos reservar um espaço em nossa despensa e, dentro do possível, manter esse pequeno armazenamento. Há muitas técnicas de armazenar, claro, isso aí é só uma delas, né? Mas o que nós não podemos é esperar que Deus faça por nós aquilo que nós temos que fazer, né? Por exemplo, quando nós fazemos esse tipo de armazenamento, a gente prepara um pequeno estoque de mantimentos, né? Esses mantimentos são aqueles que normalmente nós usamos, né, em casa, no nosso dia a dia, e nós compramos alguns itens extras todas as vezes que nós fazemos a compra. Então reservamos, compramos aí alguns itens e fazemos um armazenamento, digamos, para uma semana. Depois nós vamos gradualmente aumentando para 1 mês, para 2 meses, né? E assim, quando nós já estivermos preparados, pelo menos 3 meses nós temos ali na nossa despensa, né? Temos que ter certeza que ele está embalado a vácuo, né? Que não pode entrar ar, né? Para que ele possa conservar e não dar bichos, né? Mas isso é uma prática e que não é difícil você controlar, né? Não é difícil. Você periodicamente você pode pegar, quero consumir isso aqui e vou repor, vou refazer o estoque. Você faz isso, você pode simplesmente deixar lá, porque se não houver nenhuma alteração, já está lá feito o seu armazenamento. As pesquisas, de uma forma geral, elas mostram que artigos comuns de armazenamento a longo prazo, se forem devidamente embalados e guardados a uma temperatura inferior ao ambiente, vamos pensar 24 graus centígrados, por exemplo, permanecem nutritivos e bons, normal, né, saudáveis para o consumo por muito tempo e por mais tempo do que a gente imagina. Até mesmo depois de serem armazenados por muito tempo, esses alimentos eles podem suster uma vida no caso de uma emergência, né? Por exemplo, eu vou dar alguns prazos que esses alimentos podem durar num tipo de armazenamento como este. Trigo, por exemplo, ele pode ficar armazenado durante 30 anos. O arroz branco, por exemplo, ele pode ficar armazenado durante 30 anos também. O milho, 30 anos. O feijão, 30 anos. Maçã desidratada, por exemplo, 30 anos. Macarrão, 30 anos. Flocos de batata, 30 anos. Leite em pó, 20 anos. Então é importante ter essas medidas em mente, né? E esses cálculos. O mais importante é que nós temos que aprender com o que as Escrituras nos ensinam. Há uma parábola que diz assim: quando já os ramos da figueira se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que já está próximo o verão. Então é só imaginar o seguinte: quando a gente começa a perceber essas coisas que estão acontecendo no mundo, são sinais. Não podemos negligenciar, não podemos fechar os olhos com essas coisas e temos que estar preparados, né? A grande necessidade do mundo atual é que o povo tenha um ouvido atento e sigam as palavras que vêm dos lábios de Deus. As Escrituras não mentem. É tão fácil as pessoas acreditarem em livros de autoajuda, em procurarem especialistas que falem para elas coisas que elas querem ouvir e não dão importância ao que a Bíblia fala, ao que as Escrituras dizem. Os tempos difíceis virão,
Aliás, já estamos vivendo esses tempos difíceis. Mas como as Escrituras dizem, se estivermos preparados, não temeremos.